dia a todos, obrigado. Vamos lá. Como a Luísa pontuou, esses artigos do professor Olavo, organizados pelo Felipe, eles realmente não tem como exaurir os temas, mas eles são uma excelente provocação para reflexão pessoal, né? Para que cada um veja esse ponto de vista, sempre colocado da maneira brilhante pelo professor, né? Muitas vezes de uma forma que chega até a ser irônica, às vezes até arranca risadas da gente, mas que provoca uma reflexão muito interessante. Bem, agradecer também a Renato, todo mundo, pela oportunidade, e vamos lá, falar sobre esse capítulo da criminalidade. O primeiro capítulo, o primeiro ponto chama fomentação. A longa história do óbvio. Bem, o Olavo, durante toda a sua trajetória até hoje, foi uma das grandes vozes para denunciar essa relação que existe entre o pensamento, a mente revolucionária e a criminalidade, né? E ele aborda de uma maneira bem interessante aqui. Ele coloca, por exemplo, já no início do artigo, ele já documenta que existe uma longa história entre a esquerda e a criminalidade, e que isso vem há mais de 70 anos sendo implementado. Como ele coloca aqui, que o Stalin já pediu a todos os escritores comunistas, desde a década de 30, que iniciassem a luta ideológica. Já havia aqui uma influência do gramscismo, que já tinha sido produzido nessa fase, né? Assim, a guerra cultural já estava tendo o seu start, já com Stalin tendo consciência disso. Aqui no Brasil a gente passou a sofrer esse tipo de ataque cultural muito sutilmente. Você vê que os autores brasileiros atenderam esse pedido, a turma ligada à esquerda. Ele cita aqui o exemplo da obra Capitães de Areia, do Jorge Amado, que foi um marco no início desse endeusamento, dessa glamorização do banditismo, né? Que o cara que era bandido, que era ousado, era corajoso, e tudo isso dava essa áurea de glamour, que na realidade tinha um objetivo por trás disso, e as pessoas, para perceber, demorou muito tempo. Ele adianta que já na década de 60 houve o cinema novo, que era uma extensão do movimento comunista, dos revolucionários, e seguiu firme e forte com esse plano, sorrateiramente, agindo na esfera cultural, sem ninguém perceber, e ainda por cima entretendo, né? Que era um risco que praticamente indefensável para quem não tivesse uma base de pensamento mais aprofundada sobre o assunto da guerra cultural. Quando chegou na década de 70, que foi na época que os militares começaram a agir e tudo, ele cita o grande passo para esse projeto de aliança do banditismo com a esquerda, que é quando os revolucionários foram presos e foram enviados para a Ilha Grande. E lá na Ilha Grande eles se reuniram com os criminosos convencionais. E lá eles tiveram a oportunidade de treiná-los, ensinar todo o procedimento que eles tinham aprendido com os comunistas, que tinham aprendido em Cuba, China, Rússia, estruturas hierárquicas, né, formas de organização, guerrilha, e passaram tudo isso para essa turma. Então, assim, nesse encontro que eles tiveram na Ilha Grande, com os revolucionários, com os criminosos, que não faziam ideia do que era movimento revolucionário, que eram apenas criminosos. É um filme no cinema, 100 contra 1. Tem um filme no cinema, né? Pode entrar no YouTube, que tá lá o filme completo, inteirinho, você vê ele na ilha. Vou ver, Pode ver, vou ver. 100 contra 1. Vou ver, porque foi dessa aliança, desse encontro que eles tiveram lá, né? É literalmente um mestrado, né? Uma pós-graduação cativa. Da Falange Vermelha. O surgimento do Falange Vermelha, do PCC, né? do Comando Vermelho. Bandidos da Falange. Ele começou com Bandidos da Falange. Bandidos da Falange. É um desdobramento já desse movimento inicial. Exatamente. Não, antes, muito antes. PCC? Não, eu digo Bandidos da Falange. É do final dos anos 70. Foi a origem, né? Foi a origem. Foi o pessoal que teve a origem do professor, né? Que fez os livros e tal.
Então eles seguiram. Aí o plano seguiu firme e forte, você vê. Ele começou em 30, foram trabalhando com muita paciência no longo prazo. Você vê que são projetos que os reflexos, hoje nós estamos aqui lutando contra esses reflexos, né? Quando foi na década de 80, ele segue aqui o artigo, já explico, quando foi na década de 80, que esse treinamento que foi realizado na década de 70 já estava nas ruas, já estava em plena expansão, sendo aplicado, veio outra etapa do plano, que foi a demonização da polícia, do trabalho da polícia. Então, todo mundo, assim, do pessoal da geração dos anos 80, 90, eu, pelo menos, tenho muito fresca na minha memória, sempre notícias e aquela fabricação do sentimento de medo da polícia, que o policial vai te bater, que o policial é ruim. Qualquer coisa que o policial fizesse, era assim, a mídia caía de pau em cima, era literalmente o bandido já sendo protegido, mas era de uma forma mais velada, não estava no nível que está hoje. Né? Que a gente você vê gradualmente onde é que isso fez chegar. Mas aconteceu de uma forma, pelo menos para mim, que foi muito claro. A polícia ficou realmente... Existia uma campanha contra a ação policial e pró-bandido. Isso foi aumentando. Das Forças Armadas também, né, Lucas? Mas as Forças Armadas, a credibilidade delas ainda resistiu um pouco. Apesar da história do regime militar, que também foi muito atacado, né? O pessoal critica muito e tudo. Mas a questão da repressão civil do dia a dia da população, né, a polícia militar que estava nas ruas, isso aí você vê que foi bem acentuado, bem acentuado. Então ele segue em frente. Depois dos anos 80, a gente vê que os revolucionários alcançaram o poder, né, depois da Constituição de 88. Acho que tem um advento aí também que é interessante citar, que concomitantemente ao surgimento do que eles chamam de novos movimentos sociais, que aí vai beber nessa fonte, né, da ideia do coletivo, do surgimento dos coletivos, porque esse banditismo legitimado, quando ele passa a ser organizado dentro de uma ótica coletiva, um código, né, de procedimento, de legitimação e referência situacional e de atuação dentro de uma lógica organizacional. Por sua vez, aí também a polícia também já, no tempo, o que é que faz? Quando se vê acuado, que eles percebem logo. Eles percebem isso. O que é que eles fazem também? Uma grande parte da polícia, eu digo isso porque quando eu morei em Manaus na década de 80, em 86, toda a polícia manauara, toda ela, militar e civil, ela foi afastada pelo governador da época, que era o Amazonino Mendes. Ela foi toda afastada e veio nessa época nem tinha ainda essa formação da Guarda Nacional, né, dessa Polícia Nacional, e foi de alguns estados levados alguns policiais para lá para poder segurar a ordem na cidade, para afastar esses policiais e fazer uma triagem do envolvimento de cada um dentro dessa questão, do envolvimento com os bandidos já. Essa simbiose do crime organizado com o Estado, né, com as pessoas que estão no Estado começarem a se aliar, fazer essa simbiose mesmo, para você poder deixar que o crime organizado se expanda, lhe ajude na tomada do poder, até que você toma o poder e depois você assume o controle total, você legaliza o crime, como a gente está vendo na Venezuela agora. Então, assim, é um procedimento gradual. E assim, não quer dizer que esse período inteiro não existia nenhum policial ruim, né? Assim, não é isso, né? Assim, claro que existia, mas a campanha cultural é que nós estamos falando, né? Assim, o policial ruim, ele tinha que ser punido, mas o bom não, e o bom estava sendo vítima. Porque quem não viveu isso, às vezes, quando não vai buscar na pesquisa, né? Na prática, essas informações... mas aí, essa é a realidade que nós estamos vivendo, estamos tentando resgatar aqui agora, né? Assim, a gente tem que recontar a nossa história várias vezes, porque ela foi distorcida, ela foi alterada, né? Sem dúvida. Então, assim, nos anos 80 a gente chegou nesse estágio, avançou, o pessoal que era terrorista, que estava na Ilha Grande, começou a ocupar espaços dentro do governo brasileiro, depois da Constituinte, principalmente depois da Constituinte, né, que a gente sabe o resultado, e chegamos aos anos 90. Os anos 90 culminou com a criação do Foro de São Paulo, que o Foro de São Paulo, ele literalmente permitiu que a relação entre a criminalidade, o crime organizado e o Estado, ele virou um intermediário perfeito.
Porque a turma que era os terroristas que treinaram esse pessoal, que tinha relação direta antes, agora estava no governo. Então, a relação direta com essas organizações tinha ficado complicado. Então, eles substituíram o Foro de São Paulo, serviu exatamente como uma luva que ele fez a intermediação do contato. E uma mão de controle, na verdade, de um modelo agrário-econômico na América Latina, né? Porque havia de haver uma escoação para a produção do alpadu e dos seus derivados, né? Aí a cocaína, o crack, que tinha que escoar e entrar. Então, isso faz parte. De legitimar isso institucionalmente. Isso faz parte de toda a estrutura de como, da viabilidade desse projeto, né? Assim, que a gente vai falar um pouco mais adiante, o Olavo trata exatamente onde é que entra o tráfico de drogas. Mas, enfim, eles fizeram, o Foro de São Paulo, ele conseguia fazer essa relação e continuar sendo um instrumento de treinamento para os novos recrutados para o crime organizado, através das Farc, MIRC e o Comando Vermelho, PCC, etc. Lucas, já com o Foro de São Paulo, não existia, eles não tinham tomado só os governos, eles já tinham tomado o estamento burocrático. Eles já eram o Estado. Eles estavam, eram duas coisas, eles já tinham ocupado os espaços, já estavam no estamento burocrático e estavam em franca expansão cultural. Você vê que era uma coisa que assim, 10 anos mais tarde estava o Lula lá já no poder, e antes dele já era o pessoal preparando o terreno para o mesmo projeto. Então, mas vamos adiante, né? Então, exatamente esse era o caso. Na hora que o governo tinha essa simbiose, ele literalmente começava a manipular a população, utilizando muitas vezes essa estrutura paramilitar criminosa para criar caos e ele ser o grande resolvedor desse problema. Então, assim, essa primeira etapa da longa história do óbvio, o Olavo conclui da seguinte maneira, que eu acho que realmente é muito precisa, como sempre, né? Enquanto a nação enfeitiçada pelo discurso esquerdista continuar se recusando a enxergar essas obviedades, a onda homicida não cessará de crescer, até que, atingindo seu objetivo de deter em suas mãos o poder total, a esquerda, como sempre fez em toda parte, possa instituir o monopólio estatal do crime e dispensar a ajuda dos grupos criminosos privados. É o retrato da Venezuela nesse momento, né? Exatamente. Então ele segue aqui, agora ele fala depois do próximo artigo, é os primores da ternura. Isso aqui ele trata, e até a gente... É engraçado para não ser triste, né? Porque ele trata a benevolência que esse projeto de poder tem com o banditismo para alimentar toda essa tese. São primores de ternura, né? Como diz o Olavo. Então, assim, é engraçado. Ele coloca aqui, logo no começo, ele coloca o seguinte... Leu no site da Previdência Social. O auxílio reclusão é um benefício devido aos dependentes do segurado recolhido à prisão, durante o período em que estiver preso sob o regime fechado ou semiaberto. Ou seja, no Brasil você pode matar, roubar, sequestrar ou estuprar, seguro de que, se for preso, sua família não passará necessidade. O governo garante. E ao passo que a vítima não receberá nada e o governo lamenta pelas suas famílias se você for assassinado, se sofrer, não há esse tipo de coisa. Então, é literalmente, diretamente, mais um estímulo para que você possa ser um criminoso. Se a gente, aqui no Brasil, existem episódios de gente que vai preso de propósito, que está desempregado, vai preso de propósito, para a família poder ter renda, né? O governo nem lamenta. Nem lamenta, né? Nós lamentamos, né? O lamento deles foi a audiência de custódia. Na minha visão foi. A audiência de custódia é literalmente mais um estágio desse projeto. Você vê que, à medida que os anos vão passando, eles vão aumentando, vai ficando cada vez mais nítido, mais cara de pau. É uma coisa mais explícita o projeto, né? Um outro parecinho rolou agora nos grupos do WhatsApp. Um policial, agora não estou me recordando se foi em Alagoas. Ele prendeu, entrou na casa de uma senhora lá e pegou 8 revólveres. Daí prendeu e no mesmo dia o juiz soltou. Eu vi o vídeo. É isso que está acontecendo. E ele foi lá pedir desculpa. É muita cara de pau, né, mãe? De ter prendido ela. O policial é um herói, hoje em dia é um verdadeiro herói. Então, assim, ele segue adiante e ainda comenta o seguinte: afagar delinquentes, estimular o banditismo é uma das mais antigas e veneráveis tradições do movimento revolucionário, o que nosso partido governante personifica orgulhosamente.
Eu queria só abrir uma pequena discussão, Lucas, para ser bem fiel, bem leal. Nesse tópico, o professor citou muito o auxílio reclusão e que possivelmente as vítimas não obtenham a mesma proteção do Estado quando se colocam nessa condição de vítimas. E só para ser bem fiel, as vítimas elas podem sim vir a ser agraciadas com um benefício previdenciário, seja uma pensão por morte, uma aposentadoria por invalidez decorrente de um tiro de um bandido. Mas esse não é o ponto principal dessa questão. O ponto principal é, para você receber qualquer benefício previdenciário, você precisa antes ter contribuído durante um determinado período de tempo, e aí isso se chama de prazo de carência. Se vocês forem observar, o auxílio reclusão não tem prazo de contribuição mínima. Vocês têm contribuído nada, né? Enquanto que a aposentadoria, o período de carência é de no mínimo 120 contribuições, o que dá algo em torno de 15 anos. Então realmente há uma distorção muito abismal, para ser bem preciso. Que é a ideia de que um é direito, né, e que tem todo um processo moroso, enquanto o outro é uma compensatória. E o grande problema são essas compensatórias. Você vai receber uma compensação porque você está preso. Não tem... É um negócio bem complicado. Você está recebendo uma compensatória, né? É um relaxante. Você Sem tá, dúvida. Vai só aceitar a sua privação de sua liberdade. Sem dúvida. O custo de ficar fazendo o dia todo sem fazer porra nenhuma. Se você pegar um aluno da rede pública, né, de educação básica, ele recebe só 2 terços. Não, sem dúvida. Sem dúvida. E você vê que existe o estímulo, e existe todo um benefício para que você... Para o criminoso. Isso aí é nítido, né? Assim, você vê que é imoral, mas é a realidade. 2 terços. O valor completo recebe direto 2 terços. O aluno, quer dizer, um negócio muito complicado. Então, que tipo de mitigação, ou de prevenção, ou estímulo, né? A formação, ao bem que acontece se eu atribuo 1 terço a mais para se você for, não, vai ser preso, o menino espera, ele entra em medida corretiva, ele espera, tá doido para completar 18 para ir pro presídio, para receber aquilo completamente, né? E também está vinculado a um coletivo. Porque na medida corretiva é mais complicado estabelecer os coletivos. Ainda ri do amigo dele que está com carteira assinada pagando INSS, né? A gente tem, por exemplo, Defensoria Pública nunca foi investido tanto nesses últimos anos como na Defensoria Pública. Pessoas que ganhavam 3.500 em 10 anos está com 27 mil hoje ganhando, trabalhando só no expediente. Isso é um dado que eu sei. Eu tenho uma pessoa na família que trabalha e maioria esquerdista e sempre visitando os presídios. Quer dizer, de 3.500 para 27 mil em 10 anos, um absurdo. Quando a gente concluir aqui, tem uma conclusão que vai exatamente nesse ponto. Tem um trecho aqui agora que eu até grifei, que é importante ler todo, que são citações de alguns dos mentores revolucionários mais célebres, para a gente ver como realmente teve gente que pensou nisso tudo que está acontecendo. Né? Não foi uma coisa que aconteceu naturalmente, não foi um desenvolvimento orgânico, não foi. O pessoal pensou, planejou e aplicou. Então você vê aqui, ele já cita o primeiro. Mikhail Bakunin, líder anarquista, disse ele, abre aspas, para a nossa revolução será preciso atiçar no povo suas paixões mais vis. Serge Nechayev, terrorista que Lenin adotou como um de seus gurus, disse: a causa pela qual lutamos é a completa universal destruição. Temos que nos unir ao mundo selvagem, criminoso. Willy Musenberg, o gênio organizador da propaganda comunista na Europa Ocidental e nos Estados Unidos, disse: vamos corromper o Ocidente em tal medida que ele acabará fedendo. Louis Aragon, poeta oficial do Partido Comunista Francês, abre aspas, despertaremos por toda parte os germes da confusão e do mal-estar, que os traficantes de drogas se atirem sobre as nossas nações aterrorizadas. E o grande líder dele, Lenin, aplica a clássica, né? O melhor revolucionário é um jovem desprovido de toda a moral. Então, assim, isso é um retrato nítido do que está acontecendo. E esses caras, a gente sabe que tem 70 anos, né? Isso aqui.
Então, assim, isso é o que está acontecendo, a gente está assistindo. Ele segue o artigo e remonta que lembra, por exemplo, já na Revolução Francesa de 1789, esse procedimento foi aplicado também. A primeira providência dos revolucionários foi liberar todos os criminosos, foi soltar todo mundo e gerar todo aquele caos generalizado. Você vê que não é de hoje. A tática de gerar o caos para trazer a solução já é bem antiga. Cita também aqui, mais adiante, que na Rússia, logo após a tomada do poder pelos comunistas, a política oficial era fomentar o sexo livre, criando assim uma geração de jovens sem família para incentivar a criminalidade juvenil e liquidar pela confusão o que restasse da ordem burguesa, né? Ou seja, ele foi mais uma vez estimulando a criminalidade e a destruição da moral para conseguir culturalmente dominar as pessoas psicologicamente. Então, mais adiante, ele coloca aqui que nos anos 50 foi quando entra a história do treinamento do tráfico de drogas. Quando a União Soviética começou a treinar agentes para se infiltrar no tráfico de drogas, porque o custeamento do movimento revolucionário no resto do mundo estava pesando. Então, eles precisavam de viabilizar financeiramente o movimento. Então, a solução foi o quê? Eles vamos ensinar esse pessoal a traficar droga, a fazer contrabando, ensinaram técnica de guerrilha, estrutura hierárquica, o mesmo procedimento que foi passado na Ilha Grande nos anos 70, eles fizeram nos anos 50, aqui na América Latina, principalmente, para financiar o movimento revolucionário. Então, eles ensinaram os traficantes, montaram os grandes cartéis, com o acordo de que tinham treinamento, tinha armamento, mas eles iam ter que financiar a ação política que eles iam ter. Isso é bem documentado no livro, no Red Cocaine, que o Olavo sempre cita. Também tem alguma coisa no Desinformação do Paceta que é muito bom. Então, assim, nisso ele fecha, ele encerra esse segundo artigo, colocando essa relação, essa evolução que teve do afago ao bandido e ao trabalho planejado, para em seguida, nos anos 50, eles conseguirem chegar a esse ponto do movimento revolucionário, financiar e estruturar o tráfico de droga para ter uma viabilidade financeira em sua continuidade. Vamos aqui para o último, né, dessa parte, que é os Primores de Ternura 2. Essa parte aqui é importantíssima, esse trecho aqui é importantíssimo, porque esse passo que o movimento revolucionário deu, ele foi fundamental para um avanço muito grande do alcance do poder deles no mundo até hoje. E o principal combate cultural que nós estamos fazendo é literalmente contra o trabalho realizado nesse período, que foi o mais perigoso, que foi entre os anos de 1950 e 60, com o surgimento da Escola de Frankfurt, né, que uma das suas figuras mais ilustres era o Herbert Marcuse, né? O Olavo descreveu da seguinte maneira, que esse upgrade, que eles receberam uma reinvenção. Os revolucionários eles vão se ajustando a tudo. Você sabe que, para esse pessoal, ele diz o discurso que convencer está valendo. Não tem ideologia, não tem coerência, isso não existe. O que tiver que ser feito, o que tiver que ser dito, em nome do projeto, em nome do partido, será. Eles mudam sem o menor pudor. Então, é uma reinvenção constante. Eles sempre se reinventam para continuar colocando adiante suas ideias, sem abertamente dizer o objetivo clássico por trás, que é centralizar poder. Sempre é isso. No final das contas, sempre o objetivo é centralizar poder e mandar nos outros. Sempre é isso. Então ele diz o seguinte: união simbiótica de revolução e crime passou por um upgrade formidável, deixando de ser apenas uma prática consagrada e um objeto de exortações retóricas e tornando-se alvo de teorização sistemática por parte de pensadores marxistas, especialmente da Escola de Frankfurt. Bem, a Escola de Frankfurt, o Herbert Marcuse, quando ele percebeu, né, que o proletariado, na realidade, ao invés de ficar miserável após a Revolução Industrial, tinha ficado rico e estava melhorando de vida, e não adiantava mais, tinha melhorado de vida, não adiantava ele querer usar esse público como o combustível da Revolução, ele, ao invés de admitir que o negócio não tinha pé e cabeça, ele reinventou e disse ao Olavo: Marcuse achou que podia consertar a teoria simplesmente buscando uma nova classe revolucionária, definida não pela desvantagem econômica, mas por qualquer tipo de frustração psicológica.
Em vez de um, ele descobriu 3. E aqui, esses 3 mostram um retrato muito interessante da realidade que a gente vive. 1. Os intelectuais e estudantes sempre voltados contra uma sociedade que não lhes dá toda a importância que julgam merecer. 2. Os insatisfeitos com qualquer coisa. Esposas mal-amadas, gays enfesados com empáfia masculina, crianças rebeldes à autoridade paterna, etc. E 3. Os marginais em geral. Prostitutas viciados, assassinos, estupradores e tutti quanti. Ou seja, essas 3 classes é que poderiam estar dentro do sistema e enfraquecê-lo por dentro. Independente de status social ou econômico, ele conseguiria arregimentar e recrutar gente para o movimento em todas as frentes. Então ele continua. A influência de Marcuse... Um detalhe que eu acho que é interessante colocar aqui. Está imbuído na questão, mas que o Olavo não deixa, que é assim... O primeiro tópico 1 aqui, na verdade, a intelectualidade, a construção, é a constituição de uma intelectualidade esquerdista que, na verdade, formata os outros, né? Que vai criar, dentro da perspectiva dos novos movimentos sociais, ela vai formatar os modelos e as lógicas desses pequenos grupos. Exatamente. Teoria, né? Não, exatamente. Ela, com um discurso, ela monta um organograma, um viés racional instrumental para que cada grupo desse siga uma lógica, inclusive. Exatamente, tem que ter uma liderança, né? Exatamente. Assim, existe, não são todos intelectuais, né? Tem intelectuais bons, mas realmente esse rol de intelectuais que doutrinam os estudantes nesse sentido, eles são justamente esses intelectuais que querem mais reconhecimento, né? Que eles são iluminados, eles são super inteligentes, eles sabem das coisas. Então, é um viés que realmente levou a gente para uma situação onde, hoje em dia, a classe intelectual brasileira, a mesma que o Olavo desmoralizou, né, com as obras dele, continua dando título de intelectual a quem não é intelectual, basta concordar. Né? Então, assim, utiliza maquiagem ideológica. Utiliza maquiagem ideológica e a fuga da competição. E quando você faz isso, eles estão, na realidade, buscando aquele conforto de não ter que viver a realidade da vida, que existe competição em tudo. E eles não querem, não estou competindo com você, concorda comigo, a gente entra aqui na asa do Estado, está tudo certo. Então, isso faz parte desse conforto mental que eles buscam. Né? Isso aí está acontecendo muito na cultura. Sem dúvida. Sem dúvida, o cara não precisa mais vender o disco, ele pega a lei Rouanet, ele vai no governo, pega dinheiro. Ele fala de ideologia de gênero, ele fala como o cristianismo pronto, já está na turminha, já vai receber uma boquinha. Concordou, fugiu da competição, está tudo certo. Exatamente. Então vamos lá, ele segue aqui, e um trecho importante agora, muito importante. Ó. A influência de Marcuse, fundindo-se às propostas da Revolução Cultural inspiradas em Antônio Gramsci, foi tão vasta e profunda que hoje o marcusismo em ação já nem aparece associado ao nome de seu inventor. Tornou-se um modo de ser natural e universal do movimento revolucionário por toda parte. No Brasil, a íntima colaboração entre a esquerda revolucionária e o banditismo, do qual já havia amostras esporádicas desde os anos 30, começou a existir de forma mais organizada durante o regime militar, como a gente tinha colocado. E eles foram treinados na Coreia do Norte, China, para transmitir os conhecimentos e estratégias táticas da guerrilha urbana aos delinquentes comuns com os quais compartilhavam o espaço do presidente da Ilha Grande. E ele fala até do treinamento que coincidiu na figura do William Lima da Silva, o professor que chegou a escrever livros e virou literalmente uma celebridade porque era chefe do tráfico de drogas. Assim, era vantagem. O cara só faltava dar palestra motivacional porque era líder do tráfico de drogas, bem sucedido. Né? Uma coisa que é absurda a gente levar qualquer tipo de consideração e de mérito numa questão dessa. Merece uma novela. Merece uma novela. É ridículo, né? Assim, Hoje está sendo a novela. A história da Bibi é uma história verídica aí que está na novela dela. Exatamente. Então, assim, ele segue e explora mais um pouco essa questão da situação que o Brasil se encontra por conta disso. Ele trata da questão, o aumento gradual da violência que a gente vem observando. Você vê o país aumenta PIB, aumenta a movimentação econômica, aumenta investimento em educação. Tudo economicamente que você olha do Brasil aumentou. Teve mais dinheiro circulando no país dessa época para cá. Tudo aumentou. Mas a criminalidade foi
estratosférica, que ele mencionava, estava na casa de 40 a 50 mil mortes anuais. Hoje nós estamos na casa dos 70, né? E também fala da questão da educação. Pô, hoje a gente gasta mais de 5% do PIB em educação, somos que gastamos mais. E nós estamos nos últimos lugares de nível, né? Dos indicadores. Então, assim, a forma que o dinheiro está sendo usado, realmente não tenha dúvida que ela está sendo usada para o mal, né? Eles estão doutrinando, ensinando as pessoas, gastando o dinheiro de todos os pagadores de impostos, para que todo mundo se acostume a literalmente não ter que estudar e contar com o governo. Aqui, para finalizar, eu marquei aqui essa última ponta, aqui na última página, o seguinte trecho, que é onde ele trata a real aliança, como é importantíssimo os dois pilares, da atividade criminosa com a atividade legalizada, com a ocupação de espaços estatais e de legislação, para poder uma complementar a ação da outra, para o projeto poder ir adiante. Ele fala aqui do movimento revolucionário. Mesmo apoiada pela mais vasta e permanente campanha de mutação cultural, a articulação direta de bandidos e revolucionários não seria suficiente para produzir seus efeitos se, ao mesmo tempo, a própria estrutura jurídico-policial do Estado não fosse submetida a alterações destinadas a dificultar a atividade repressiva, fornecendo aos delinquentes todas as vantagens na sua luta contra a sociedade. O desarmamento da população civil, a criminalização fácil das ações policiais mais corriqueiras, a leniência proposital para com os delinquentes juvenis, a tolerância ou mesmo incentivo à violência nas escolas. Ou seja, você vê que a simbiose é real, ela está acontecendo diante dos nossos olhos, e é um modelo clássico. O modelo revolucionário clássico. Você gera o caos, você cria o problema, para que a população fique tão desesperada, impotente diante do que está acontecendo, que ela clame por um poder central totalitário que venha resolver. Isso é clássico, é a história do bode na sala. Todo mundo pede, pelo amor de Deus, tira o bode da sala, a vida estava muito boa. Então, eles fazem isso. E nós estamos vendo isso diante dos nossos olhos. Fizeram na Venezuela e estão fazendo aqui. Então, vamos continuar com os olhos abertos e combatendo isso, transmitindo o conhecimento para quem tiver ao nosso alcance. Pessoal, é isso aí. Quem Obrigado. não conhece a fábula do bode na sala, levanta a mão comigo, por favor. Então, acho que o Lucas precisa explicar. Tá, a fábula do bode na sala é o seguinte, estava uma família, todo mundo reclamando da vida. Ah, que tá ruim, as coisas estão ruins e tal. Tá ruim, mas a vida estava cada um seguindo suas coisas. Aí o pai na casa falou, as coisas estão ruins, beleza. Depois, peraí. O pessoal chegou em casa um dia, tinha um bode na sala. Bode. Esse aqui é o nosso novo membro da família aqui, vamos conviver com ele e tudo. E o bode tocou o terror na casa, comia as coisas, sujava, dava trabalho, comia as cortinas, ocupava as coisas. Aí um belo dia, a vida não estava tão complicada, quer dizer, agora tirou o bode de casa, todo mundo deu graças a Deus, a vida era boa demais, estava um espetáculo. Então você cria um problema que não existia para dar a sensação de que aquela pessoa que traz a solução é um herói, mas na realidade não é. Ele criou o problema. Ele criou o problema. E só ele podia tirar. Lucas, o mais assim, complicado realmente é a cultura, que ela é usada assim, como uma máquina realmente. Ela é o veículo. Forte. A cultura é o principal veículo. Nós tivemos, por exemplo, o Fernando Henrique Cardoso, ele deu concessão, né, nos morros do Rio de Janeiro, a concessão àquelas rádios piratas, e daí veio o funk, daí então está tudo conectado, cultura. Você vê as letras do tropicalismo, você vê Caetano cantando Podres Ponteiros, a incompetência da América Católica. E cada trecho tem uma fala que é para desconstruir mesmo o poder. E hoje eu me preocupo porque nós temos contação de história. Nós temos Daniela Merkel, na contação de história infantil, rodando Brasil e Portugal. Nós temos Pato Fu, nós temos aquele do cabelo pintado do SBT, que o pessoal vê o SBT, o Silvio Santos mais um grande Fabiano. Então, é assim, é muito preocupante.
faixas etárias menores, porque assim, os adultos já estão passando, né? E o que vem aí para perpetuar essa... Mas é a revolução cultural, é isso mesmo. A ideia da revolução cultural que eu acho interessante que vídeos nos livros e no pensamento do Olavo, que ele cita Frankfurt, mas eu acho que é interessante as pessoas se aprofundarem, a gente se aprofundar mesmo nessa questão, porque ela vai trazer uma tradução do socialismo científico para transformar a perspectiva ideológica do socialismo em todas as esferas. Quando a gente fala de cultura, eu sempre falo da ideia da autocultura, da cultura erudita, mas na verdade é a cultura em todos os âmbitos. Em todos os âmbitos, porque não só na cultura alta, mas na produção cultural, na produção artística, na produção literária, no processo educacional. Então, assim, a escola de Frankfurt, você tem Horkheimer, Adorno, Walter Benjamin, né? Você tem uma série de autores que vão tomar conta, cada um de uma esfera. Sem dúvida. O Olavo, eu acredito que ele, quando ele fala da alta cultura, que tem a liderança, né? Então, tudo parte de lá vai, de lá que vai descendo, né? Assim, a questão da parte cultural é fundamental, é o link desse. E a escola de Frankfurt também, tem um documentário, antes que eu esqueça, tem um documentário muito bom que chama A Verdadeira História do Politicamente Correto. Before a Marxist revolution could take place, Western culture had to be destroyed. In 1919, Lukács, who was considered the most brilliant Marxist theorist since Marx himself, asked, "Who will save us from Western civilization?" That same year, 1919, Lukács became Deputy Commissar for Culture in the Bolshevik Bela Kun government in Hungary, where he launched a program of cultural terrorism. As part of that program, Lukács introduced a radical sex education program into the Hungarian schools. Political correctness, as we know it, was already beginning to take form. Tem no YouTube. Só colocar. Ele conta a história da escola de Frankfurt, é bem legal, não é tão longo, é muito bom. E uma coisa que é curiosa também é que o Herbert Mancuso e todos esses camaradas dele que estavam lá tiveram vamos dizer assim, uma sacada muito interessante, que foi estudar o trabalho de Freud. Ou seja, eles exploram as emoções. Então, o cara juntou o esquerdismo com a revolução cultural, do granchismo, com técnicas de psicanálise. Isso foi antes ainda, né? Mas isso veio depois. Os estudos mais aprofundados de Pinelli acho que vieram depois. Gramsci propõe uma coisa muito tal qual as claras, e ele vai dizer, não, a Frankfurt vai pegar essa possibilidade tal qual, né, a implementação do socialismo científico. Ele disse, não, vamos fazer diferente, vamos diluir aqui em tudo que é esfera, para o povo nem conseguir palpar. O que é mais criminoso que eles fazem é a exploração dos sentimentos. É a exploração do sentimento. Então, assim, ele pauta uma narrativa que desencadeia gatilhos sentimentais que levam as pessoas a ter reações já praticamente manipuladas. Ele consegue prever. É um pavlovismo mesmo clássico. Uma coisa que eu acho que assim, o esquerdismo, por exemplo, nos Estados Unidos, eu acho que ele é mais antigo até que no Brasil, assim, no sentido de aplicação. Por exemplo, eu vejo aquele festival de Woodstock, que é da década de 60, aí vê essa cultura do homem da praia, a coisa da Califórnia, né, que eu acho que até que influenciou um pouco o nosso tropicalismo, o homem da praia, o homem despojado, o homem... Eu penso que... Eles também são... Os Estados Unidos também estão sendo vítimas da Revolução Cultural. Tá? A nova escola, que é de John Dewey, né? John Dewey. Que ela é a nova escola hoje, a presidente concorrente dos Estados Unidos, A Hillary? A Hillary, ela estudou na nova escola. Hoje os economistas estão estudando na nova escola, que a nova escola é dar o protagonismo às pessoas na sala de aula, às crianças. Toda a nossa problemática educacional vai começar aqui no Brasil a partir do movimento de escola novista. Ele estudou na China, ele estudou na Rússia, ele teve essas experiências escolares. Então é coisa que eu acho que é mais adiantada até do que... Não, como era o nome do mentor da Hillary? Não era o Noam Chomsky, não. Saul Alinsky. Você pesquisa esse nome, Saul Alinsky. É uma peça muito boa. Ele é a criatura da New Left, né?
É uma espécie de um marighelazinho. É bacana e interessante a ponderação que vocês fizeram a respeito principalmente do tropicalismo, né? Porque o que eu senti falta aqui quando o Olavo falou um pouco sobre o Marcuse foi justamente essa parte da questão da libertinagem sexual. Porque, afinal de contas, o Marcuse foi um dos enviados pela escola de Frankfurt, lá por volta da década de 60 ou 70, me corrijam se eu estiver errado, por favor. Lá por volta da década de 60 ou 70, ele foi encaminhado pela escola de Frankfurt para os Estados Unidos. E o objetivo dele lá era ver qual era a maior ânsia da população americana naquele momento. E, sem dúvidas alguma, isso bate justamente com o tropicalismo, com a criação dos biquínis, Californication. Então, assim, ele é o procedimento da Revolução Russa, né, que foi o que ele colocou aqui, que foi a ideia, até que o cara que teve a ideia lá na Rússia de fazer a liberação sexual com esse mesmo objetivo, é o que foi assassinado por delinquência na prisão depois, que era um produto que ele tinha idealizado. Então nesse período, Marcuse também foi responsável pela revolução sexual dentro dos Estados Unidos, porque, afinal de contas, ele conseguiu identificar que era... Perfeito, exatamente. As famílias eram as famílias das praças, que povoavam as praças. E a partir da década de 70 teve a povoação das praias, né? Das praias, o homem rico na praia. E assim também tem que ver a contracultura que veio da Índia. A gente acha que a gente tem que se aprofundar muito. Eles levaram para os Estados Unidos essa coisa da contracultura, o Festival do Stop. O taoísmo e desse movimento libertário, espiritualista, para agregar valor. Já vindo lá dos cátaros, do albigenses, que são... tem que se aprofundar muito nisso também. Agora, sim, uma coisa que nos anima é o fato de que todas essas ideologias elas só se criam depois da sacralização dos sentimentos. O retórico é só retórico. Certo? O retórico é o manipulador dos sentimentos, é o velho sofista grego. É o velho sofista grego. De Aristóteles e Santo Tomás de Aquino, isso aí não vale nada, não vale o que gato inteiro. É a pensão na mente, né? É só a gente restaurar esse impor. Pelo múltiplo, né? Com certeza. Entendeu? As trevas são frágeis. Na verdade, as trevas nem existem, elas são a ausência da luz. Você ligou o interruptor, acabou, o morcego vão tudo embora. Eles têm usado Porque o rapaz está querendo fazer uma pergunta ali há um tempão. Acho que uma coisa importantíssima a se tratar também é a semiótica de palavras. Quem trabalha nisso muito forte é o Flávio Costa. E o Bené Barbosa, que trata disso com a violência, tratou disso. Existe uma grande diferença entre criminalidade e violência. Para você reagir a um criminoso, você precisa reagir violentamente. Aí só que você nivela tudo no nível da violência. Então é proibido se praticar a violência. Você é proibido de praticar a violência de que o outro esteja praticando violência com você. Então quando você se retira, você começa a misturar os termos, você também fica... É um trabalho muito forte se terminar dentro da semiótica de palavras. Que você fica assim como descrever o que você está vendo. Porque a própria linguagem, no geral, já é a própria esquerda que inventou para gerar um determinado tipo de situação. Uma confusão em que você não pode falar nada e eles é que detêm o que realmente está certo ou errado. Então acho que é bem importante. Sem dúvida, muito bem colocado. Essa questão da guerra semântica, né? O Morgenstern é muito bom, especialista em linguagem, e isso é um fator determinante. Um exemplo que está ocorrendo agora, nós estamos acompanhando no dia a dia. O que estão fazendo, o que fizeram com a palavra fascista, a palavra nazista. Então, essa distorção semântica das palavras faz parte do projeto revolucionário para pautar a narrativa. Então, o cidadão distorce o vocabulário para que a pessoa que é contra ele trabalhe a seu favor sem saber. Muito sofisticado, né? Muito sofisticado. Muito sofisticado. E, mais uma vez, trabalha um sentimento através de palavras gatilho, que são semanticamente distorcidas para facilitar o serviço.